Vida após o câncer. Para termos vida após o câncer, é importante que nós sobrevivamos ao câncer. Alexandre Cury, sócio fundador da Oncomed, diretor médico. Estima-se que no Brasil nós tenhamos, nos próximos 3 anos, pelo menos 2 milhões de novos casos de câncer. Isso significa 700 mil novos casos ao ano. Uma incidência absolutamente altíssima, que vem ganhando proporção importante nos últimos anos. Quando a gente fala em vida após o câncer, é importante, além de falarmos da incidência dessa enfermidade, nós falemos do impacto da prevenção e do diagnóstico precoce. Somente com prevenção e diagnóstico precoce, nós conseguiríamos reduzir de forma efetiva a mortalidade nessa enfermidade. Não apenas as novas técnicas, os avanços no tratamento do câncer têm sido suficientes para reduzir a mortalidade. O que a gente tem observado nos grandes centros, nos centros onde nós temos mais acesso a todas as tecnologias disponíveis, o que está fazendo diferença ainda é a prevenção e o diagnóstico precoce. O câncer é uma enfermidade que, quando diagnosticada, implicitamente, involuntariamente, ela cola naquela pessoa, naquele paciente, a perspectiva de finitude. É como se a eternidade se desmanchasse, é como se essa eternidade, em um instante, deixasse de prevalecer. Isso gera transformações efetivas na vida daqueles portadores da doença e que sobreviveram a essa doença. Quando você pergunta aos pacientes que sobreviveram ao câncer, que passaram pela fase mais aguda de sua doença, experimentam a calmia do controle, quando você pergunta a eles o que é mais importante na vida dessas pessoas hoje, elas vão dizer a preservação do presente, a preservação do instante. É um instante que vale para mim. Quais foram as mudanças mais efetivas em relação ao comportamento dessas pessoas? Elas ressignificaram valores, elas deram mais importância, de fato, ao que merecia mais importante. A vida passa a ganhar mais verdade em sua dimensão plena. Pequenos fatos ou meias-verdades não são mais importantes para essas pessoas. Elas querem dar uma dimensão de verdade à sua vida. A verdade é uma palavra importante. O significado do instante é muito importante. O valor a coisas de fato que sejam relevantes é o que ganha destaque na vida dos sobreviventes do câncer. A perspectiva da finitude faz com que nós possamos conferir à vida da gente uma dimensão mais valiosa. O presente, como falei, ganha destaque em relação ao futuro. O que vale é o hoje, o agora. Aquelas pessoas importantes na vida de cada um, elas passam a ser mais valorizadas. Os problemas são tratados de uma outra forma. E realmente, a ressignificação de valores, aqueles sonhos que estavam deslocados, eles passam a ganhar dimensão plena. Eu acho que a experiência do câncer, ela é transformadora não só para o paciente, mas para o médico também. Eu costumo dizer que fazer oncologia é uma graça. Eu acho que a vida me conferiu uma oportunidade única de ser oncologista, porque talvez se eu não fosse oncologista eu não conseguiria dar a dimensão à vida que eu consigo dar hoje. A valorização do instante, eu acho que é o grande legado do sobrevivente do câncer. Quando a gente fala em encontro de valores verdadeiros, ressignificação de vida, significa você encontrar o orgânico na sua vida. Eu acho que é isso, sim. Você está diante do orgânico. O que é o orgânico? O orgânico para cada um tem um seu significado. Às vezes a religião, às vezes uma presença maior diante da natureza, uma descoberta de valores ligados à arte, todos os valores que ressaltam o humanismo, eu acho que passam a ser um grande legado depois do câncer. Eu acho que é por aí, sabe? Acho que a pessoa ela deixa de perder tempo com coisas insignificantes, ela passa a conferir a vida dela
um conteúdo mais orgânico. Todas as ligações orgânicas têm que ser mais fortes. Isso talvez seja um pouco refinado, mas de fato é isso. Aproximação do orgânico. O orgânico pode estar em várias coisas. O orgânico pode estar, como eu falei, na religião, o orgânico pode estar em ser voluntário de uma instituição, o orgânico pode ser em praticar o bem de várias formas, o orgânico pode ser se aproximar da natureza de uma maneira mais verdadeira, o orgânico pode ser se alinhar com perspectivas ligadas à arte, quaisquer que sejam suas modalidades, quer seja contemplando, quer seja exercendo. Eu acho que o grande legado que fica para os pacientes que viveram câncer, que estão experimentando a vida após o câncer, é a presença de um componente de vida mais orgânico. Ser mais verdadeiro com ele mesmo e dar valor ao que de fato tem que ser mais valorizado em vida. Quando a gente pergunta o que mudou na sua vida foi, doutor, eu passei a me preocupar com coisas que não tinham tanta importância assim. Passei a valorizar mais a vida, passei a valorizar mais o dia de hoje, passei a dar mais valor ao presente. Eu quero viver tudo agora. Eu quero conferir a intensidade necessária à minha vida. Eu quero ser um realizador dos meus sonhos. Eu não quero deixar para trás nada. Acho que é fundamentalmente isso, sabe? Eu acho que é você dar valor ao que realmente precisa ser valorizado, sabe? E não esquecendo que para o paciente chegar nesse momento de elaboração, ele tem que passar por uma longa jornada que vai desde o diagnóstico do câncer, a perspectiva da finitude que se estabelece diante daquela situação, algo que jamais havia sido verdadeiramente contemplado na vida dessa pessoa. Ela passa a se dar, ela passa a se confrontar, a se deparar com a perspectiva de morte. E até então, por mais que nós saibamos que a morte nos ronda, quando você tem uma enfermidade tão grave quanto um câncer, às vezes é um câncer de diagnóstico precoce, com uma perspectiva real de cura, mas cola em você a perspectiva da morte. Isso é transformador. Essa experiência é transformadora. E quando você passa por todas as etapas, desde o diagnóstico ao fim do tratamento, e você passa em tese a ter uma vida que se espera normal, é nesse momento que se dá grande parte das transformações. Até porque a vida normal, é importante entender que a gente entende como normalidade algo que aquela pessoa, dentro da normalidade, ela vai estar sempre carregando um fantasminha com ela. Sempre existe o fantasma da recidiva, isso é importante. E esse fantasma da recidiva, eu costumo dizer para meus pacientes que ele tem que ser negociado. Essa questão de você tá sempre com aquela insegurança te permeando, ela vai sempre existir, é fato que ela vai existir. Você não se livra dessa insegurança, mesmo após todo o tratamento, mesmo após o prognóstico bastante assertivo em relação à sua cura, mas existe uma insegurança a te rondar. E esse manejo da insegurança é muito importante, porque é uma negociação que se faz do paciente consigo mesmo. E essa negociação é que também determina a sua qualidade de vida após o câncer. A maneira como você lida com a perspectiva de eventualmente você ter uma recidiva. Não se espera que isso aconteça, mas é importante que essa negociação do paciente consigo mesmo seja a mais fisiológica possível.